Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de música, de caricatura, de parto humanizado e dos fazedores, que estão agitando a cena criativa do Rio de Janeiro. Aqui no estúdio nós estamos com os nossos convidados, Heloísa Lessa, que é enfermeira obstetra e é parteira desde 1989. Ela é fundadora da equipe multidisciplinar de assistência ao parto e nascimento do Rio de Janeiro e ela vai nos falar sobre parto humanizado. Prazer em tê-la aqui, Elô. Prazer, Vera. Ramon Matheus é vocalista da banda Tem Amor, que tem no repertório principal o tema amoroso, em suas mais diversas formas. E ele vai nos falar sobre o primeiro CD da banda e a gente vai ouvir a banda. Prazer em tê-la aqui, Ramon. Prazer em mim, obrigado. Cássio Loredano é caricaturista e é um dos curadores da exposição J. Carlos Originais, sobre esse artista fantástico que comentou costumes e fatos do país no século XX. Prazer em tê-la aqui, Cássio. Prazer em vê-lo de novo. Prazer é nosso. Bom, e estamos também com Dioclau Serrano, que é músico, diretor de bloco, LED maker, chefe de cozinha, isso tudo. Ele é um fazedor, essa turma de gente que está agitando a cena criativa carioca e ele se auto-intitula Guigueiro. Guigueiro. Saberemos o que é isso. Bom, vamos começar com o Cássio. Cássio, eu quero que você me conte a história desde que você, em 1995, ganhou uma bolsa da Rio Arte para fazer um trabalho. Quer dizer, você é um caricaturista de peso, que trabalha há muito tempo e com participações nos principais jornais do país. Aí, em 95, você já era isso tudo e ganhou uma bolsa da Rio Arte para fazer o quê? Um inventário do trabalho do J. Carlos, o maior caricaturista da história do Brasil. E é uma pequena vergonha que eu tivesse conhecido melhorzinho o J. Carlos já com 33 anos de carreira. Porque eu sou caricaturista desde 72, é uma coisa absurda. O sujeito entrar nessa profissão ignorando o maior de todos. É o maior de todos, né? É o maior de todos, inclusive porque não é necessário mais fazer tudo que ele fez. Tá. Ele começou em 1902, numa época em que, por exemplo, a fotografia no Brasil engatinhava, era caríssima, era muito morosa. Então, a crônica visual tinha que ser feita à mão. Era o desenhista que fazia isso. Nos anos, por exemplo, 1920, as gráficas, as oficinas gráficas dos jornais tinham dado um salto enorme de qualidade. Reproduções a cores. Você nem sonha com foto de qualidade na maioria dos órgãos da imprensa e muito menos foto colorida. Então, era o desenhista. Tinha que fazer tudo à mão. Então, o tamanho do J. Carlos é inalcançável e é, inclusive, desnecessário, porque a crônica visual hoje se faz à máquina. Olha aí, a televisão, a foto, o cinema e a internet. E o caricaturista faz mais um comentário político, digamos. Mas ele era necessário, ele faz isso era também, necessário, né? Que ele fizesse tudo naquela época. Até publicidade. A publicidade tem que apresentar a imagem do produto que está querendo vender e não tem foto. Então é o caricaturista que faz ele. Mas olha só, ô Cássio, o J. Carlos, a gente fala em caricaturista. Você é uma pessoa que trabalha muito na distorção. As tuas caricaturas, elas são pesadas às vezes. Você não passa a mão no caricaturado. Sim, senhora, claro, né? Que sim. Já depende, se for um escritor, eu sou muito amável com ele. Os políticos é que não merecem nenhuma consideração. Não, você faz de tudo. Você faz de tudo. Agora, o J. Carlos, ele tem uma coisa tão bonita sempre, não tem? Aí é que você tocou no ponto. Esses caras da primeira metade do século XX têm uma ingenuidade, têm uma inocência que se perdeu a partir de 1945 com todos aqueles horrores que se descobriram. Não é? Aquele morticínio, seres humanos matando aquela quantidade enorme de seres humanos. Essa inocência se perdeu para sempre.
Na segunda metade do século, já o humor é sardônico, é pesado, é o melor. Né? Já é cerebral, já é amargo. Naquela primeira metade havia uma inocência, uma confiança no futuro, não é? A máquina, o progresso, as experiências programando a convivência coletiva. Depois você viu que não deu nada certo, o fascismo, o nazismo, o comunismo, foi tudo... Mas havia essa confiança e que se perdeu a partir do que se descobriu em 45. A gente tem algumas imagens que certamente estão na exposição, porque essa exposição que você está fazendo, ela é enorme, né? Não é muito grande, não. Não? Olha, você tem que ver o seguinte, eu contei o número de dias que este homem trabalhou, de 1902 até estourar em cima da prancheta na redação da Careta em 1950. Passou a vida desenhando e morreu em cima da prancheta. Assim, teve um AVC em cima da prancheta. Muito bem, não dá 18 mil dias, esses quase 49 anos de carreira. O sujeito fez mais de 50 mil desenhos facilmente, quer dizer, um louco. Nem é necessário mais isso. Muito bem, dessa produção absurda, oceânica, acabaram em Petrópolis, no acervo do filho dele, do terceiro filho dele, acabaram um pouco mais de 1000 desenhos, e esse acervo é que veio para o Instituto Moreira Salles. Quer dizer, é um pedaço muito reduzido da produção dele. Porque as obras que foram publicadas nas revistas, todas as revistas, né, Fonfon, a Ilustração, tem várias revistas publicavam-os. Vieram poucos originais, sim, mas as coleções encadernadas quase todas. Ah, tá. Você que é um tem, tesouro maravilhoso, que te orienta. Por que foi feito isso? Quando e para quê? Em que lugar? Então, as páginas das revistas contêm isso. O próprio nome, a fonte, que é o nome da revista, a data e o contexto. Foi feito para quê? Então, uma pequena parte dessa coisa. E aí nós recebemos no Instituto Moreira Salles esses 1000 originais, fora as coleções encadernadas, que nos orientam. E fizemos uma seleção de 300 desenhos, é bastante. É muita coisa. Inclusive anunciando o seguinte, pesquisadores, está tudo que estava em Petrópolis, com a comodidade de um único endereço para o sujeito pesquisar tudo, continua no mesmo endereço, só que não é mais Petrópolis, é a Rua Marquês de São Vicente, aqui no Rio, a sede do Instituto Moreira Salles. Deixa eu passar alguns desenhos, aí você, inclusive, pode até comentar os desenhos que a gente vai passar, porque eles não têm áudio. Por favor, Emília, mostra pra gente. Olha, o sujeito era um maluco. Olha que lindo isso aí. Olha que lindo. Tá aqui, tá vendo? Olha, gente. É. Olha como é bonito o desenho. É belíssimo. Olha lá. Aquilo me lembra, não passa esse desenho ainda não, deixa ele aí. Aquilo me lembra aquela cena do Amadeus, do Mozart, do filme daquele húngaro, sobre o Mozart. Quando o Salieri pensa que está pronto, está excelente, que nada, ainda falta o cello. E aí ele bota aquela nuvem, ele bota essa cena ao ar livre, na rua, bota uma nuvem, olha lá. É lindo. Que coisa deslumbrante. É o seguinte. Olha isso aí é o Getúlio na cadeira do Barbeiro. Olha que coisa carinhosa, não é? Olha lá, isso aí são os 3 candidatos à presidência da República em 1950. Getúlio, Cristiano Machado e lá no fundo o brigadeiro Eduardo Gomes. Isso são alguns originais que vieram, muitos. Olha, o Hitler aqui embaixo. Capas de careta da época da Segunda Guerra Mundial. Olha, a Mama e a Valquíria vão acertar as contas em casa com os filhotes. Olha lá, as duas com o chinelo na mão lá. Levar esses moleques pra casa pra aprender. O que vocês arrumaram, seus cretinos? Olha que lindeza. Olha que bonito, desenho infantil. Olha lá, cabeça de papel, o tamborzinho. Esse camarada, em 50 mil desenhos ele não tem nada ruim. Como é que pode isso? Quer dizer, uma tenacidade, um talento natural
E a crônica visual de metade do século XX, toda aquela riqueza da primeira metade do século. O que é mais adorável é que você começou em 1995 para fazer um ano de bolsa de estudos. Quantos livros você já publicou? Estou há 22 anos nisso. Meu pai disse assim, olha, primeiro não vai roubar. Segunda coisa, menos ainda o dinheiro público. Então, quer dizer, isso aí é dinheiro público. Eu ganhei uma bolsa para fazer isso durante um ano, mas estou há 22, porque o Brasil precisa merecer o J. Carlos. É tão absurdo viver sem ele, como seria absurdo viver sem Noel Rosa. São grandes cronistas da vida nacional. O Brasil não pode prescindir disso, não é? Essa exposição vai ficar até quando? Rapaz, eu não sei exatamente, mas são 8 meses. Ah, que ótimo. São 8 meses. Ótimo não, porque as pessoas dizem assim, vai até quando? Quando perguntam isso, é porque querem perder. Vão deixar para o último minuto. Vou deixando, É melhor ir lá agora. Por exemplo, é urgente ir lá no CCBB ver o Palatinic. Eu também acho. É urgente. Eu também acho. Estamos perfeitamente de acordo. Isso é uma sorte do Brasil. Vamos aqui Aleijadinho, um Palatinic. O Brasil tem sorte, cara. Nós vamos fazer um chamamento urgente. As pessoas têm que ir no CCBB. Tem que ir ao CCBB, tem que ir ao Moreira Salles ver J. Carlos, tem que ir ao CCBB ver Abraham Palatinic. Tem toda a razão. É extraordinário. É inacreditável a beleza daquilo. É um prazer ver aquilo. Eu fui com a minha filha, que é criança. Criança não tem paciência para esse tipo de coisa. Mas aquilo, Mas né? a gente fica magnetizado, não conseguia ir embora. Pai, só até o próximo se mexer. Porque são motorizinhos que mexem aquele universo todo. Aí fica 15 minutos trabalhando, eu estou aqui para falar de JK, eu vou falar do Palatinic. Não, mas pode falar do Palatinic, porque ele merece. São móveis, são trabalhos cinéticos que se mexem, ficam... Tudo se move em todos os eixos, 15 minutos. Depois fica 40 minutos parado, cada um. Mas tem sempre alguém se mexendo, ou 2 ou 3. É lindo aquilo. Aí você vai seguindo aquilo e você sai absolutamente num outro universo. Assim, puxa, mas esse homem nasceu em Natal, nasceu aqui no Brasil. E aí ninguém fala nele. Eu pensei até que ele morasse em São Paulo. Não, é aqui eu pensei que ele estivesse morto. E ele vai na exposição, ele frequenta a exposição. Ele vai lá consertar. Vai consertar o que enguiça, ele vai lá e conserta. A gente é muito bacana. Olha, Cássio, adorei você ter lembrado dele. Então vamos ao J. Carlos, vamos ao Palatinic. Brasil! Heloísa, vamos conversar com você então. Essas crianças que você ajuda a nascer, todas gostam de J. Carlos, todas gostam de Palatinic. Se não gostam, gostarão. Gostaram. Com certeza. O que a gente chama de um parto humanizado? Vamos lá. Essa coisa do parto humanizado é um pouco complexo, porque, na verdade, talvez humanizado não seja a melhor palavra. Porque quando a gente pensa humano, o parto no humano ficou muito mais complicado do que o parto no mamífero. Então, na verdade, o que atrapalha muitas vezes o processo de parto é o pensamento que atrapalha. Se a gente consegue não pensar durante o trabalho de parto, se o nosso cérebro pensante, neocórtex, não trabalha, quem trabalha é o cérebro primitivo, e aí a gente vai parir lindamente. Você está falando para as mulheres que estão parindo, é isso? Das mulheres que estão parindo, exatamente. Porque elas têm dor. Elas têm dor, mas elas têm um prazer também, né? Isso é muito interessante. E quando a gente fala num parto natural, a gente fala num parto fisiológico, acho que primeiro a gente tem que voltar um pouco atrás na história. A gente paria assim, a gente nasceu assim. Tem apenas 40, 50 anos que o parto virou um evento médico. E o parto, na verdade, é um evento fisiológico. Ele pode complicar, e aí a gente tem a cesariana, a gente tem as intervenções, é lindo. Mas, na maioria das vezes, se a mulher tiver condições para liberar os hormônios que são necessários para ela e para o bebê poderem parir e nascer, isso acontece de uma maneira muito mais tranquila. Isso acontece de verdade, sem muita intervenção, né? Então, acho que a ideia, quando a gente fala do parto humanizado, é respeitar um pouco o desejo dessa mulher, a necessidade dessa mulher, o que ela precisa para parir, qual é o ambiente que ela precisa, onde é que ela se sente mais segura. Ela precisa ser protegida para que ela possa liberar essa química que hoje, adorei você estar aqui do lado, porque a gente fala da ocitocina. A ocitocina é o hormônio do amor, é uma química que a mãe libera em altíssimas quantidades quando ela está parindo, ou quando ela está amamentando, ou quando a gente está namorando.
E o que está acontecendo é que, de alguma maneira, na nossa sociedade, essa química tão poderosa que é a ocitocina está se tornando inútil. Elô, né? quantos partos você já fez? Eu, em casa, eu tenho hoje, acho que 823, uma coisa assim. Caramba. E no hospital, acho que pelo menos uns 1.700, 2.000. Você começou como enfermeira, obstetra, normal, tipo, tudo bem numa boa. E, de repente, você resolveu se dedicar? Mais ou menos. Quando eu me formei, eu já tinha o meu diploma, já me dava direito de atender partos normais, fisiológicos, sem a presença do médico. Mas há 34... Em hospital? Nunca se falou nisso. O parto hospitalar ou o parto domiciliar não é uma Claro, questão. porque de repente você pode estar no meio da rua e ter a criança. Então, o local não é uma você questão. pode atender a uma... Pensa, a gente tem no Brasil 60 mil parteiras tradicionais que atendem aos partos na Amazônia, no Nordeste brasileiro, e que é totalmente legalizado. Então, o local de parto, na verdade, não é uma questão, é muito mais qual é o profissional que está atendendo ao parto. Tá, entendi. Então, enquanto enfermeira, eu poderia atender ao parto tanto em casa quanto no hospital. Okay. Apesar de que a nossa cultura não permite isso. A gente vive uma medicina absolutamente tecnológica. Tudo bem. Agora, outra coisa. É proibido fazer partos em casa no Rio de Janeiro depois de uma certa data? Foi isso que aconteceu? Não, isso é bem interessante. Explica para mim. Tá. A gente, o Conselho Federal o Conselho Regional de Medicina lançou uma resolução onde ele proíbe os médicos de darem assistência a mulheres que pariram em casa. O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina não pode proibir a enfermagem de fazer porque eu sou totalmente legalizada. Então, a maneira de tentar bloquear, inclusive a segurança desse processo, é dizer que o médico não pode atuar caso ele seja necessário. O que, na verdade, não é bem assim, porque, na verdade, o médico também ele não pode se negar. Quando ele é médico, ele tem essa obrigação de ajudar. Mas essa é uma tentativa só no Rio de Janeiro, isso acontece, no Brasil inteiro isso não acontece. E no mundo inteiro, o parto domiciliar ele é possível, ele é viável, ele é feito com segurança. Mas acho que a questão mais importante não é nem o local de parto. Ela pode ter um parto hospitalar lindo. Hoje no SUS a gente tem a casa de parto, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem nas maternidades públicas. Está existindo um movimento de retomada de um parto mais fisiológico, como você chama, das mulheres. Um parto com menos intervenção. A gente foi, até muito pouco tempo atrás, campeão mundial de cesariana. Quer dizer, não é possível que as nossas mulheres não possam parir, tem alguma coisa errada. Eu estava vendo os números, 57% dos partos são por cesárea e a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 15% de partos cesáreos, quer dizer, tem um... E se a gente vai para o serviço privado, em alguns lugares isso chega a 98%. Vocês são pais, na medida em que não são mães? Ainda não. Eu sou pai de 3 crianças. 3 meninas. Foram 2 partos naturais e uma cesariana, porque não tinha outro jeito. A menina estava de cabeça para cima. Tá, tudo e bem. de costas para o distinto público. Então teve que ser uma cesariana demorada, complicada. Mas é porque foi necessário, não estava com a cabeça para baixo. Tá. E você, pode haver parto natural com a cabeça para cima? Pode? Pode. Olha só, claro que tem um risco maior. E a gente, para continuar esse assunto, e esse assunto tá bom. Tá, a gente, depois do intervalo, vai continuar falando com a Heloísa sobre parto humanizado, mas a gente também vai falar de música e a gente vai continuar falando da exposição que homenageia J. Carlos e dos nossos guigueiros. A gente volta já já. Hoje o Sem Censura está falando de música, de caricatura, de parto humanizado e de guigueiros. Vamos lá, Heloísa. O Cássio estava falando se realmente é possível fazer partos normais, ou seja, fisiológicos, com uma criança virada lá para cima. É muito arriscado, não é não, Elô? Eu acho que tem... Não precisa, né? Não precisa. No primeiro bebê, a tendência é que não se faça. Uma pessoa que já teve 2 filhos, 3 filhos, a gente sabe que ela tem uma estrutura, isso é possível. O que é interessante era assim, antigamente o parto pélvico não era uma questão tão grande, acontecia de uma maneira natural.
Acontece que hoje em dia a gente não tem mais a experiência no parto pélvico. E aí a coisa complica. Entendi. Porque a gente não tem experiência. Tá. Mas eu acho que a questão não é essa, porque, na verdade, isso são desvios. Isso daria os 15% de cesariana, ou os 20%. Tá bom. Percebe? A gente está falando de 57% no Brasil. O que eu acho que é bem positivo, Vera, isso eu estou bem feliz de poder anunciar, é que a gente teve, pela primeira vez no Brasil, uma parada de progressão da cesariana. Então, Ótimo. a gente estancou. Então, isso se deve ao movimento social, isso se deve às mulheres que estão dizendo que querem parir, que querem sentir essa dor maluca para sentir um prazer maluco também. Heloísa, tem uma razão de ser essa medicalização excessiva das mulheres? Eu não quero nem falar mal das pessoas dizendo que os médicos são preguiçosos, querem marcar o horário, as mães têm medo. Mas acontece que o parto era a principal causa de morte das mulheres, né? A asepsia no parto matava mulheres. Quer dizer, uma mulher do século XX, no começo do século XX, minha mãe, minhas avós, elas tinham medo quando ficavam grávidas, porque elas podiam morrer. A questão da mortalidade, é importante a gente pensar, por exemplo, a mortalidade materna no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, não baixou. O índice de mortalidade materna no Brasil ainda é muito alto por causas evitáveis. As intervenções também matam. Então, tem uma coisa, os antibióticos, a higiene, uma série de coisas foram fundamentais para a gente diminuir a mortalidade materna. Aí a gente caiu do outro lado. Aí a gente caiu para uma cirurgia que são 7 camadas, que tem uma anestesia, que tem risco também. Então, o que é bonito, assim, a tecnologia cresceu. E hoje a ciência está mostrando que, de verdade, a maneira natural de nascer tem uma função. Existe consequência a longo prazo à maneira com a que a gente nasce. Essa é que é a questão. Antigamente a gente pensava, o bebê nasceu, está respirando, está saudável, está legal. Não é tão simples assim. Hoje a gente sabe, por exemplo, que o nosso sistema imunológico, ele é muito regido, ele é feito a partir da nossa flora intestinal. A flora intestinal é estabelecida eu adoro essa história. 2 horas após o nascimento. Quando sai a criança que passa, que então, ele vai... tem uma função, o nenê nascer na vagina, que é uma região absolutamente colonizada. Então, é fundamental. Então, a gente sabe que tem consequência a longo prazo. A gente sabe, hoje já está absolutamente comprovado, por exemplo, que nascer de cesariana é um fator de risco para obesidade. Isso é sério. Então, o sistema, a flora intestinal dos obesos é igualzinho à flora intestinal de quem nasceu de cesariana. Então, assim, está começando a ficar sério. Não dá simplesmente para dizer, eu não quero passador, vamos resolver isso. Eu estava vendo a equipe, por exemplo, uma equipe de um parto, eu estava lendo, a equipe de um parto é uma enfermeira, um médico, uma enfermeira obstetra, um médico obstetra, um anestesista e um pediatra. Mas isso é no hospital. Quando, por exemplo, eu resolvo ter filho em casa, eu chamo você, faz só você? Eu e uma outra enfermeira obstetra. Então, vão 2 pessoas e, obviamente, a gente tem uma equipe, a gente tem médicos, obstetras que estão atentos, que se sabem. Se eu precisar ir para o hospital, eu vou para o hospital. Ou, se for uma mulher que não tem condição de ter um plano de saúde, de ter uma referência de um médico particular, ela vai para o SUS. Então, se a gente tem alguma intervenção durante o processo, a gente leva, por exemplo, para o Hospital Maria Amélia, que é um hospital muito bom que a gente tem no Rio de Janeiro. Mas não seria melhor que a gente pudesse ter o parto humanizado no hospital? Você falou que agora já existem as casas de parto. Não era melhor? Vera, o que é melhor é o seguinte, a mulher precisa se sentir segura para parir. Tem 25 anos, vou voltar para a ocitocina, que a gente descobriu que a ocitocina é o mesmo hormônio da relação sexual. Não existe ereção sem ocitocina. Não existe lubrificação vaginal sem ocitocina. Como é que eu quero liberar a ocitocina num ambiente hospitalar, com a luz acesa, com o médico olhando para mim? Não existe, não rola. Então, o que é importante é que a mulher se sinta segura para que ela possa liberar esses hormônios. Então, o parto em casa não é para todo mundo. Tem gente que se sente muito mais segura no ambiente hospitalar. Tá. Então, vamos criar esse ambiente hospitalar, onde ela tenha, agora a gente tem na perinatal, por exemplo, uma sala de parto humanizado, que tem uma banheira, definitivamente é mais legal. Mas algumas pessoas
se sentem mais confortáveis em casa. E a nível da microbiologia, não tem solução. Nascer num ambiente onde você não tem micro-organismos com os quais o bebê não basta partilha, passar pelo canal vaginal, não tem que ter um basta. ambiente... Parece que sim. Isso foi feito um estudo na Holanda, infelizmente, mesmo o estudo foi feito com Mas partos que ambiente é esse? A sua vaginais. cama, a sua banheira? É o bebê nascer, por exemplo, e ser contaminado só pelas bactérias da mãe. Isso faz diferença. Entendi. Isso faz diferença. E aí não pode ser no hospital, porque no hospital Agora, tem mais não é pra bactérias todo mundo a questão. estranhas. Não vamos ficar polemizando Minha hospital sobrinha e fez dentro casa. d'água. Eu fiquei com medo. Mas Eu sabe fiquei o que é, Vera? A assustada. questão é desinformação. As pessoas, por exemplo, que Não, escolhem um acredito. parto em casa, isso é lindo. Quando eu fiz meu doutorado, eu estudei isso. Eu tive mulheres da cidade inteira, do município inteiro. Agora, o que é fundamental são mulheres que têm educação, são mulheres que têm acesso à informação. É melhor, então, mulheres que têm acesso à educação do que mulheres que não têm. A gente tem a sensação que pessoas, por exemplo, no interior do Amazonas, elas não conhecem outra coisa, tem lá mesmo e com mais naturalidade, não? Claro, claro. E a Ana Terra, que tinha aquele tesourão, não tinha? No Tempo e o Vento? Tinha. Era a Ana Terra que Tinha, era Ana parceira? Terra. Um tesourão. Tira, vai buscar o Para tesourão. cortar Mas No essa Érico imagem Veríssimo. era meio barra pesada, né? O quê? Um tesourão. As imagens que a gente tem são todas muito pesadas. A coisa do parto pra gente é padecer no paraíso. O parto não é para sofrer desse jeito, percebe? Tem uma dor, mas tem um sistema de endorfina, um sistema de compensação contra a dor. Tem que tomar cuidado com isso, porque uma coisa é a violência que a gente sofre. Essa é uma dor absurda. A gente sofrer um toque vaginal, por exemplo, e não saber o que está acontecendo, a gente ser violada. Isso sim. Claro, Agora, a dor em si, o que é incrível é que é uma dor muito potente e as pessoas querem depois passar por ela. É que nem escalar um Everest. Você acha que você vai morrer, você fala, agora eu não aguento mais, deu uma cãibra, desce o helicóptero. Aí você fala, não, peraí, não vou pagar esse mico, eu vou lá. Eu vou por conta própria. E quando você pega o seu bebê, por sua conta e risco, aí não tem. É isso que faz com que as mulheres de verdade queiram viver isso. E a gente está mudando, Vera. A gente está diminuindo. Razão. A Se gente você parou a conseguiu cesariana. estancar as cesarianas, isso é extraordinário. Isso é movimento das mulheres, percebe? Assim, isso é muito bonito. Isso é muito, dá um otimismo na gente. Apesar da gente saber que a situação está difícil, é uma coisa boa. Saber que essas crianças estão podendo nascer num ambiente mais ameno, que não necessariamente tem que chorar, que vai imediatamente para o colo da mãe. A criança que mama na primeira hora após o parto, esse leitinho, essa gota, está cheia de endorfina. Então, está provado o Zanaro, que é um... Eu acho que ela só fala de droga, né? Mas são as drogas naturais. Não, tudo bem, né, Heloísa? Mas são Não, as eu tô drogas topando. Essa que é a questão. Essa que é a questão. A gente viaja, tem mulher que viaja no processo de parto. Vamos lá falar aqui com o Diocló para saber, você nasceu de parto normal, você Parto tem informações a respeito do seu parto? normal. Parto normal, Eu sou então. natural da Amazônia, Ah, do Pará, do interior do Pará. Então, Do interior do Pará? Sim, então na época que eu nasci era meio handmade. É Marabá que você é? Marabá, sim. É muito lindo. E os partos normalmente eram, quer dizer, 90% era natural, assim. E acho que minha geração toda lá nasceu assim, meus parentes, primos e todos assim também. Muito bom. Agora, vamos lá, que história é essa? O que é guigueiro? Guigueiro... Bem, gigueiro, gig é uma expressão americana, Gig. É para show, né? Só que aí os profissionais do show, todos envolvidos, os músicos, os técnicos, todo mundo virou gigueiro na gíria. E aí isso começou a se estender para outras profissões, assim, todo mundo que está fazendo alguma coisa que é um trabalho informal, temporário, ele acaba tendo esse denominação de gigueiro, que é o cara que trabalha, não tem nenhuma CLT regendo a relação dele de trabalho. Ele só vai ali, é um profissional informal, de certa forma, mas capacitado para aquilo. Dioclau, isso é um nome, é um pseudônimo ou... Cláudio é o meu nome de nascença. Dioclau é o contrário Por que das você não sílabas. gosta de Cláudio? Não, A sou minha eu filha chama Cláudia. Eu acho Então. esse nome lindo. Não sou eu que escolho, apelido não é você que escolhe. Isso, puseram esse apelido em você, Dioclau? Na verdade, é uma forma de brincadeira? falar, com o contrário, tipo, o Bruno é o Nobru,
O Pedro é o dropê. É verdade, eu tenho um É o grande TTK, amigo né, chamado aquele- Milton, e que o TTK, apelido dele é né? Tomil. E o Lunfardo usa isso para iludir a polícia, né? Em Buenos Aires. A gíria de Buenos Aires. Por exemplo, troesma, maestro. É para os Pra tapear, é uma pequenos brincadeira. marginais, para a polícia não Isso é uma entender. coisa que começou no catete aqui, tem um nome, né? TTK. É, a língua do TTK. É a língua do TTK, começou no Você catete fica com a falando ao rapaziada. contrário. E a Rádio Cajuti, onde o Orlando Silva começou? Tijuca. Ah, Cajuti. Ah, legal. Então, Não, e quanto a isso... Mas é mais fácil você falar, você encontrou o Cláudio, não, mas o Dioclau é mais fácil. de encontrar. Tem pessoas que me chamam de Claudinho também, tem vários... Eu aceito qualquer nome, assim. Acho que não é você que coloca, escolhe que o nome. escolhe. No colégio eu aprendi logo, assim. Quanto mais você encrenca, mais eles vão te chamar daquilo. Então, É melhor deixar passar a onda deixar por passar. cima e mergulhar. É. Mas aí, me conta como é que você chegou de música, como é que foi esse trajeto para chegar a uma pessoa que faz tanta coisa? Bem, assim, quando eu vim morar aqui, já faz 17 anos atrás, que eu vim morar no Rio, e aí eu estudava música, assim, por opção, e era músico na cidade de Belém, que era onde eu morava antes de vir para cá. E chegando aqui eu fui fazer curso de áudio, de tecnologias, essas coisas, que era o que eu fazia de certa forma, porque eu sempre consertei minhas coisas, porque no Pará a gente tinha que consertar as próprias coisas, não tinha muita assistência técnica das coisas, então assim, meu amplificador queimava, eu tinha que consertar. Minha guitarra queimava, o captador, a corda, eu tinha que dar um jeito de resolver. E isso, quando chegou aqui, eu vi mais funcionalidade para essas minhas invenções, né? De ficar tentando resolver as coisas do meu jeito. E eu acabei conhecendo que muita gente fazia também a mesma coisa, né? Tipo assim, agora eu sou... Tipo assim, eu tenho um bloco de carnaval e é baseado em fantasias de LED. Então, assim, o fato de eu saber soldar para consertar minha guitarra ajudou eu a fazer as roupas de LED do meu bloco. Não, primeiro você estava lá consertando os teus amplificadores, não sei o exatamente. que, da tua música. E aí como é que entrou o LED e as fantasias? Peraí, você foi rápido demais. Sim. Aí, Você adora carnaval. sim, eu gosto muito de carnaval e acabo sendo convidado para as coisas, porque eu tenho também um triciclo de bicicleta, que é um triciclo trio elétrico, que eu também montei ele para carnaval. Tá. E acabou que ele serve para muitos blocos no Rio de Janeiro. Então eu sou requisitado por isso também, para fazer pequenos blocos alternativos proibidos. Geralmente proibido pelo Rio Tour, assim. Porque quem quer um bloco alternativo não quer aquele aparato todo de trio Não, elétrico, e não autorizações. consegue contratar uma banda, Sim. fica difícil. Então precisa ter o lado eletrônico já Sim, pronto. Aí isso. você fica DJ de banda. Eu sou DJ de bloco. DJ de bloco. Aí eu levo o meu pequeno trio elétrico, que na verdade é um triciclo, que juntamente com o meu coletivo, que eu tenho um coletivo de pessoas também que trabalha comigo, que é o Minha Luz é de LED, que é a galera que criou todas essas coisas junto comigo, enfim. Agora que a gente ficou mais conhecido, vamos dizer assim, aí a gente ataca em vários pontos da cidade, da oficina, para as pessoas que estão interessadas em fazer LED wear também, que é essa coisa de roupa O de que é LED. essa história de roupa de LED? Bem, assim, esse é um movimento já antigo, que já vem de fora, enfim, depois que os chineses inventaram esse LED mais barato, assim, de trabalhar, o Saara tá cheio deles, assim. É aqueles caninhos que tem a luzinha dentro. Isso. Geralmente os brinquedos, a gente arrebenta os brinquedos, bem barato, de R$2, assim, descobre como é que se faz o circuito e adapta nas roupas, assim. Acho que essa Sapucaí também tá bem LED agora, né? Elas pararam aqueles carros que pegavam fogo, assim, para esses carros que usam LED agora, que é uma tecnologia que dura mais e é mais barata e é menos perigosa também. E a gente consegue adaptar isso nas roupas, que é bem leve de usar, né? Faz óculos, tênis, acessórios, que a criançada gosta também, assim. E no carnaval dá um brilho especial, assim, porque LED, talvez esteja na moda agora, talvez o LED como outra opção, né? Já foi o glitter, já foi tudo. O LED é o momento agora. Acho que a moda também está atravessando esse momento de... Tá. Aí usar como é que a LED. gente vai chegar? Tem mais além disso, né? Não ficou só isso. Sim, o que o Fazedor, o projeto que eu estou agora, ele abraça as pessoas que têm múltiplas funções e dão cabo das coisas que resolveram fazer. Que no caso no meu caso é isso, eu sou operador de som, operador de teatro, de som, trabalho com som. E daí, paralelamente a isso, eu faço essas bijuterias de LED, acessórios de LED, cenários também, e crio mobilidade sonora
com carros, bicicletas, mochilas, enfim, tudo que sai som e é portátil. E o projeto que eu estou fazendo agora, que é da Raider, enfim, eles abraçaram pessoas que têm essas múltiplas funções e conseguem fazer. E geralmente são as pessoas que estão fazendo no mercado alternativo da cultura, da indústria, a indústria criativa, digamos assim. Que gera muitos dividendos assim para quem faz. E faz sucesso. Né? E faz sucesso com a juventude. E é a coisa de uma nova profissão agora, assim, porque não tem muita definição do que é a sua profissão. Você vai fazendo seus projetos e eles vão acontecendo. Então, com isso você tem êxito e tem convite para novos trabalhos e oficinar para outras pessoas, para aprender com a sua experiência também, como é que você conseguiu fazer aquilo. E aí a gente vira um fazedor. Exatamente. Todo mundo aqui é um fazedor. De certa forma, ela é um fazedor. Todos são artista, fazedores. Em geral, hoje, se ele não for fazedor, tipo, tá perdido. Como músico, você deve fazer a parte da mídia social, deve fazer tudo. Então, você entra em outros ramos da sua profissão, que deveria ser, a princípio, só engraçado que você música, acaba né? se achando em outras coisas e fazendo bem aquelas coisas. Eu sempre vejo uma galera que é músico e aí foi fazer o lance da mídia social, como você disse, e desenvolve super bem, então acaba sendo chamado para fazer mídia de social outras para uma pessoas. outra banda. Eu faço isso, eu faço flyer, eu faço arte, eu faço várias coisas para outras pessoas. E comecei a fazer por necessidade, porque hoje a gente depende disso, né? Essa coisa, a gente é uma banda independente, mas na verdade deveria se chamar banda dependente, que a gente depende cada vez mais de tudo, né? Das pessoas e de tudo que a gente faz para conseguir. Sim, mas ele também é chefe de cozinha. Isso foi mais um apelido dado a mim, assim, porque como sou paraense... Mas isso o Cássio também é. Então. Chefe não, sou cozinheiro. Cozinheiro, chefe, exatamente. Assim, fica mais bonitinho chamar de chefe. Porque eu acho que está mais gourmetizado o chefe. Da própria cozinha, da casa. Porque cozinheiro não quer dizer nada. Chefe pressupõe um certo capricho, uma certa criatividade. Uma certa erudição, assim, sobre o que você está fazendo. E comida paraense é meio que isso, assim, porque quem vê fazendo, os ingredientes são raros e você não encontra em qualquer lugar. E aí, quando você pergunta para um paraense, ele diz, mas é simplíssimo, gente. É só você pôr o tambaqui. É só você pôr o tambaqui com, como é que é o nome? O tucupi. É moleza de fazer. O jambu é mole. Cozinha a erva por 7 dias para tirar o veneno. É simples assim. Entendeu? E acaba que você parece um alquimista fazendo aquilo para as pessoas que são Mas olha só, como é que né? você aprendeu a cozinhar? Porque todo mundo parar sabe cozinhar? Não. Mais ou menos. Eu acho que a maioria dos paraenses que eu conheço sabe cozinhar. Porque de ver a mãe fazendo, a avó fazendo, assim, você vai aprendendo com a oralidade, né, da sua cultura, você vai aprendendo como cozinha. Só que a coisa de ter que fazer foi mais quando eu vim ter que morar no Rio, porque lá faziam para mim, minha avó, minha mãe. Aí chegou aqui, eu tinha que fazer. Eu morei 14 anos fora do Brasil e, por saudades do Brasil, fui me lembrando de como a minha mãe fazia. Sim. E aprendi, porque tinha que fazer. Aí foi lembrando. Não parava, alguém fazia para você. Sim. Na minha infância, minha mãe fazia para mim. Mas quando eu estou fora, o que eu vou fazer? Eu é que tenho que fazer. E olha só, você conseguiu ganhar dinheiro, quer dizer, não é no sentido de ganhar dinheiro, tá ganhando dinheiro. Sim, já... No sentido de isso você também está vendendo, quer dizer, você está vivendo um pouco disso também? Agora vai abrir mais. um restaurante, não, fazendo almoço? Você faz almoço, sim. Porque quando você faz comida paraense, geralmente você tem que fazer muito. Não adianta fazer pouco, porque os ingredientes são caros e tal, as porções você acaba tendo que fazer muito. Então você convida muitas pessoas e faz aquele open house lá e convida os amigos, paga um mínimo e as pessoas vão. E aí disso vem convites para outros lugares, assim. Faz numa... gostei. Fala lá em casa também, vou ter um almoço, assim, não sei o quê. Aconteceu. Tudo vai acontecendo para um fazedor. Tá muito bom, né, Heloísa? Você é a única que não falou de cozinha aqui. A gente vai fazer mais um intervalo, sem censura, volta já já. Voltamos com Sem Censura hoje falando de música, de parto humanizado, de caricatura e dos fazedores. Vamos aqui, Dioclau. Tem algum evento, tem alguma coisa com você? Sim, tem o projeto Dá Pra Fazer. E aí você chama todo mundo, quem quiser ir, vai, como é? Isso, para você conhecer os meus projetos, os projetos das outras pessoas, contemplar também artistas e tal.
é meio que dar um impulso, né, dar uma cara e mostrar quem está fazendo a indústria criativa no Rio, né? E aí tem o quê? É uma espécie de feira, tem tudo que você faz, tem comida, é uma festa? É uma zona como se fosse uma zona ocupada pelos fazedores, como se fosse isso, uma feira onde você tem palestras, você tem workshops, você tem shows, aí tem as pessoas que expõem os alimentos e a sua, né? A gente acabou não falando com você sobre comida, o que eu acho absurdo. A mulher do grupo aqui não... O que você dá para as suas parturientes? Alguma coisa de comer? Tem alguma satisfação oral? Pena que não. É assim, quando a gente está parindo, é tão importante o que o corpo está fazendo, que de alguma maneira a gente estoca no corpo ácido graxo, a gente não precisa comer, a gente não tem fome durante o trabalho de parto. Assim, dar à luz é uma coisa muito completa, não dá para comer, beber, então dificilmente a gente tem fome. Agora, claro que depois do parto tem a tradicional canja de galinha, né? Tem a canjica, tem as comidas tradicionais que a gente sabe que de alguma maneira fortalecem depois de um esforço físico bastante grande. O que é extraordinário, todo mundo fala, e você falando, é que depois de um parto normal, assim, fisiológico, humanizado, a mulher em meia hora está ótima? Meia hora está ótima. Claro que eu acho que talvez seja um pouco exagero. A gente dizer que meia hora está ótima, mas sem dúvida nenhuma, a recuperação é incrível. O mais importante é a relação dela com o bebê. Ela sai dali amamentando, ela sai dali cuidando. A gente diminui muito, por exemplo, a questão da depressão pós-parto, uma coisa que a gente deixa de ver. É verdade que diminui? Ela sai completamente apaixonada pelo bebê. Então, isso é que eu acho que é a coisa mais importante. Talvez mais importante do que tudo. Você tem razão. Eu conheço muitas mães que estranharam seus filhos depois de parto. E isso você acha que com esse tipo de parto não acontece? Tem uma coisa que, assim, por exemplo, se você pegar o bulldog, que é um mamífero, o bulldog hoje ele só tem bebê por cesariana. Ele não toma conta do bebê. Então, a gente sabe que a produção dessa ocitocina natural, ela faz a mãe e o bebê se apaixonarem. Essa é que é a questão. Por isso que é tão importante. Porque tem uma química que é isso. Eu me apaixonei pelos meus dois filhos imediatamente, sem problema nenhum, e foi cesárea. Claro. Vera, tem que tomar cuidado, porque não é uma questão individual. A gente está falando de uma questão não, eu sei, mas é porque aí, de repente, eu fiquei nervosa, de repente, meus filhos... Não, claro que todo mundo... Isso, foi uma eu tenho, inclusive, meu primeiro filho de cesariana e isso não modifica a questão do amor. Heloísa, obrigada. A gente só está falando que tem uma química que favorece isso, percebe? Fica mais fácil. É só isso, é uma química que a gente produz ou não, que favorece. Em relação, de novo, ao parto na água, porque deu a sensação que eu não gostava do parto na água, que fiquei um pouco assustada, mas não é o que você faz, em geral, não é? Porque as mães, quando pedem para... Vamos lá, Heloísa, eu quero ter filho com você, quero que você... Não é para dentro d'água, é? Depende. A questão é a seguinte, a água, ela é um instrumento para o alívio da dor. Tá. Então, você coloca numa banheira, você coloca no chuveiro para o alívio da dor. Algumas mulheres têm vontade de permanecer nesse ambiente, não tem problema nenhum se o bebê nascer na água. Agora, não é uma necessidade, percebe? É muito mais comum, inclusive, ela ficar na água por um período e sair para parir. Mas se o bebê nascer na água, não tem nenhum problema. Ele só vai respirar quando ele entra em contato com o ar. Não estava preocupada dele morrer afogado em hipótese alguma. Achava que ia ter gente lá para tirar a criança de dentro d'água. Maravilha. Vamos lá, Ramon, vamos falar dessa banda maravilhosa. É só amor aqui? Bom, a gente está muito feliz de estar aqui mostrando o disco que a gente acabou de lançar, né? O EP. O disco foi produzido pelo Rodrigo Suricato, um querido. Viajou com a gente. A gente gravou no estúdio do Emerson Nogueira, que é um grande amigo nosso também. Nosso batera Zé toca com ele já há 20 anos, então ele cedeu o estúdio para a gente gravar. Aquilo que eu estava falando da banda dependente, né? Então a gente fez um projeto todo independente, um disco todo que a gente mesmo escolheu o repertório, fizemos as canções, custeamos e é um projeto que a gente abraçou, que a gente está muito feliz de estar lançando. Lançamos em setembro do ano passado, se eu não me engano. E estamos trabalhando as cinco faixas, hoje a gente vai mostrar 2 aqui no programa. Maravilha. Vocês já se conheciam? Vocês todos trabalham em bandas outras? Como é que é? Sim, a gente já se conhecia. Todos nós, a gente já trabalhou junto em outras bandas, né? Fazendo outros trabalhos. E justamente por a gente se identificar muito nós 5, a gente tem uma unidade e tal, a gente resolveu fazer o trampo autoral, né? O trabalho que é nosso mesmo. Que a gente tocava em bandas que eram mais bandas covers, né? Tocando música de outras pessoas. Yes. E ainda não tínhamos o nosso trabalho, nós, como 5, trabalho nosso ainda. E a gente falou, é hora da gente fazer uma coisa autoral, mostrar o que a gente, né, gosta de cantar, de fazer, de escrever, a mensagem que a gente quer passar.
levar muita ocitocina pra galera, né? Quem é que compõe no grupo? Isso varia. Tem algumas canções são minhas de outro período que a gente resgatou, Tá. mas a gente já está fazendo canções junto, né? E uma delas Tem Amor, que é a música que abre o EP, e a gente vai tocar hoje aqui, nós fizemos nós 5 lá nesse estúdio em Minas, que é um estúdio incrível do Emerson Nogueira, quero até mandar um abraço para ele. Pessoa incrível, que a gente foi para lá, ficamos 3 dias lá, totalmente imersos nesse processo de gravação, de arranjo das músicas, e aí lá surgiu essa canção. Eu já tinha uma letrinha, e aí o Júlio, nosso querido guitarrista, veio com um riff que deu a trilha da canção. A gente falou, pô, vamos fazer. Inicialmente a gente gravaria 4 canções no disco, e aí a gente fez tem que entrar também. A gente fez um EP com 5 canções. E são ótimas. E por que o amor? Porque vocês são todos românticos? Sim, acredito que sim, mas eu acho que o amor, ele te possibilita escrever sobre tudo, assim, né? Você consegue... Porque as nossas canções, elas não são só sobre o amor, relacionamento entre 2 pessoas. É mais... a gente conta histórias de outros amores, né? Do amor que a gente tem pela música, de um amor de um amigo, e todas essas nuances que o amor tem. Mas, sem dúvida, é porque a gente é bem romântico. Olha só, a banda de vocês tem o Júlio Raposo, que é guitarrista, Isso. tem o Bubu Silva, que é o trompete, tem o Ébano Machel, que é o baixo, o Zé Mário, que é o baterista, e você, que é o Matheus, que é o vocal. Isso. Há muito tempo que eu não vejo uma banda de rock com trompete. Pois é, isso é uma história bacana pra gente, porque a gente usa o trompete é um instrumento tônico pra gente, a gente procura usá-lo, porque geralmente, se você for ver o samba, ou os instrumentos de sopro, eles são sempre os instrumentos de ataque, né, o nosso não, Força, ele é um instrumento, né? que aparece em todas as canções, aparece bastante, tem um fio ali que liga, e a gente fez essa experiência, porque a gente já tocava com o Bubu. O Bubu é trompetista do Los Hermanos e tal, e a gente fazia um Não, o outro Bubu projeto é com muito ele. bom. Ele é maravilhoso. Vocês todos são muito bons. E aí a gente via esses arranjos de trompete muito forte nas canções. Quando a gente começou a trabalhar, a gente falou, poxa, é por aí. Porque de início a gente não sabia qual seria a formação. A gente queria tocar nós 5, mas não sabia se íamos colocar mais um teclado ou colocar uma coisa. Nos primeiros ensaios a gente começou a ver que aquele som era um som que poderia soar diferente e que tinha um brilho ali, né? Então a gente usa o trompete como instrumento tônico dentro de quase todas as canções. Porque não é o único instrumento que o Bubu toca, não? Não, o Bubu Pois toca trompete, mas quando a gente criou a banda, a gente poderia colocar, de repente, um teclado também, tá, em outras vez de ser o coisas. Bubu, Isso. colocar outra Exatamente, coisa. porque são os instrumentos ali, né, que dão... Então, quando a gente fez o primeiro ensaio, a gente falou, pô, não, tá muito legal, tá um som diferente, e tá soando bem, e a gente continuou usando isso, assim. Então, a gente tá muito satisfeito com o resultado das canções. O Bubu toca muito, né, mas as canções ficaram bacanas. Assim, vocês todos tocam. E vocês estão lançando o CD agora? Não, já lançaram. Isso, a gente está trabalhando esse apresentando. disco, mas a gente já está com um disco pré-pronto, que mais uma vez vamos gravar lá no Emerson Nogueira, que ele cedeu o estúdio pra gente. A gente vai voltar para Minas Gerais, em São João Nepomuceno, um estúdio maravilhoso, no meio do nada, numa fazenda, assim, meio fazenda, meio sítio lá do Emerson. E a gente vai para lá de novo, viaja, fica lá vários dias, só respirando o disco, né? Então, agora vai vir um disco Não podem inteiro. falar mal do sertanejo, porque sertanejo é isso, tem um estúdio no meio do nada, entendeu? Super bem equipado. É isso? E é mais ou menos isso, a gente chegar... O estúdio é maravilhoso, a estrutura do estúdio é maravilhosa, mas o que vale mais pra gente é todo o processo que envolve a gente estar lá junto por muito tempo, porque nessa vida corrida que a gente tem de Rio de Janeiro, todo mundo toca em outras bandas, é um momento que a gente tem de parar e cada um conhecer um pouco um outro, assim, né, mais o outro, e escutar tudo que cada influência que cada um traz para a banda. Isso funciona maravilhosamente bem, funcionou nesse disco e eu espero que funcione no próximo também. Ramon, você vai tocar o quê pra gente? Que barulho é esse que você vai fazer? Pois hoje a gente trouxe 2 canções. Uma é a Tem Amor, que a gente fez no estúdio lá com o Emerson, todos nós. E a outra é uma canção que eu fiz há um tempo atrás chamada Duas. A gente gosta muito de misturar nesse disco, esse EP principalmente tem uma mistura de humor com amor, que a gente acha que é infalível. Assim, a gente gosta muito de misturar humor com amor. E essa Duas, ela tem um pouco disso, fala mais ou menos Vamos sobre lá? coisas assim. Quero agradecer muito aos nossos convidados, a vocês, telespectadores que assistiram hoje. A gente agora vai acompanhar a nossa querida banda aqui. Por favor, Ramon.
O meu coração fez bifurcação, agora amo vocês duas. E como cada braço desse rio vasto, o meu curso muda, mas me acho. Te quero bem, quero ela também, uma é inspiração da outra. Quero confessar, é a primeira vez, nunca estive assim com duas. Quero que vocês, quero que nós três saibamos viver em paz. Se o povo falar, eu não vou ligar, viveremos sempre a troa. Quando eu tô na madrugada, ela me abraça e me tem. Mas quando eu chego em casa, sou todo de ti também. E não me falta nada, sou feliz porque tem em minha casa eu, minha música e você. Quero que vocês, quero que nós três saibamos viver em paz. Se o povo falar, eu não vou ligar, viveremos sempre a troa. Quando eu tô na madrugada, ela me agrada e me tem. Mas quando eu chego em casa, sou todo de ti também. E não me falta nada, sou feliz porque tem em minha casa eu, minha música e você. 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 Agora vamos tocar Tem Amor, que é a música que abre o EP que a gente fez lá. Vamos nessa? O que é que tem aí dentro, nega? Depois do beijo, o que é que vem depois? Disserta mais sobre o que foi de fato. De certo modo você não se expôs. Felicidade pelo novo encontro, e não queria que o último fosse. Eu não sabia se ia ter amor, então tomei a liberdade e trouxe. Faz de conta que não tem depois. Quanto falta para sermos dois? O que é que tem aí dentro, nega? Depois do beijo, o que é que vem depois? Disserta mais sobre o que foi de fato. De certo modo você não se expôs. Felicidade pelo novo encontro, e não queria que o último fosse. Eu não sabia se ia ter amor, então tomei a liberdade e trouxe. Faz de conta que não tem depois. Quanto falta para sermos dois? Faz de conta que não tem depois. Quanto falta para sermos dois? Para sermos dois. Para sermos dois.
de